Boa noite a todos. Não estava programado eu falar nada, mas hoje é o lançamento oficial do Esquerda Caviar, com muito orgulho. Começo minha maratona em BH. Gosto muito dessa cidade de vocês. Sou sempre muito bem recebido aqui. Vou explicar muito brevemente do que se trata o livro e cada um vai ter que ler depois, mas em primeiro lugar é meu melhor livro, disparado. Segundo lugar é meu livro mais conservador. Então, é sinal que se eu acho meu melhor livro é porque eu estou ficando mais conservador com o tempo. Talvez seja a adolescência da filha. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é tratando do fenômeno Esquerda Caviar, né? E de 20 potenciais origens para esse fenômeno. É tão complexo à primeira vista que eu fui dissecar 20 possíveis causas, né? E o que é o fenômeno em primeiro lugar? Todo mundo conhece e já tem uma noção, mas quando acabar o livro eu tenho certeza que vai passar a identificar com muito mais facilidade o tipo, né? É aquele sujeito que tem um apartamento luxuoso em Paris, vive bem e prega as maravilhas do socialismo cubano. É aquela dondoca que vai para sua casa de praia num carro blindado e acha o máximo o estilo de vida descolado dos indianos, porque não ligam muito para o material. Aquele intelectual que dá aula, não é necessariamente rico, abastado, mas ele tem uma certa segurança e sem dúvida nenhuma é classe alta, classe média alta, e ele goza de uma estabilidade, de liberdade típica do Ocidente, mas ele é um sujeito alienado. Alienação não é apenas o conceito das massas, existem os intelectuais alienados, e como ele olha em volta e acha tudo muito grosseiro, rude, brega do capitalismo e da classe média, ele começa a abraçar utopias, quanto mais violentas, melhores, bem distante, né, em lugares exóticos. Então ele vai lá, abraça o sandinismo na Nicarágua, a revolução na China, na União Soviética, tudo para poder agredir e atacar a sua própria cultura. Existe a religião mesmo deles, né, após a suposta morte de Deus, esses intelectuais acabaram criando seitas novas. Então, o ópio o Marx repetia que a religião é o ópio do povo. Raymond Aron, sociólogo francês, falou que o marxismo é o ópio dos intelectuais. Então, hoje em dia, a gente vê claramente a questão do ecoterrorismo também, né? Essa coisa que esse pessoal passou a abraçar o ambientalismo, não como vamos nos preocupar com o ambiente, ou com a poluição, ou com a qualidade de vida, mas como uma seita religiosa mesmo. Tem todos os indícios de seita religiosa, eu trato disso num capítulo. Então, enfim, depois da leitura vai ficar muito mais fácil identificar. São vários estilos, né? Mas todos com esses denominadores comuns. Eles pregam coisas que eles não praticam, eles são os famosos hipócritas, muitas vezes conscientes, que são os oportunistas, tantas vezes inconscientes, que são os inocentes úteis, alguns que têm algum tipo de salvação. O livro é inclusive escrito para esses, né? Porque com os outros não tem muito diálogo, como dizem por aí, é como debater é como jogar xadrez com um pombo, né? Ele avacalha as peças, caga em cima e sai de peito estufado como se tivesse te derrotado. Então, com certas figuras não tem possibilidade de diálogo civilizado. Mas o livro ele é escrito de forma, até com toques bastante humorísticos em algumas partes, mas é uma leitura muito leve e persuasiva, repleto de exemplos e, ao mesmo tempo, denso do ponto de vista de pesquisa e de citações, né, filosóficas, não só contemporâneas, como mais tradicionais. E essa primeira parte, então, é muito uma psicologização do fenômeno, você tentar realmente mapear por que certas pessoas praticam essa gritante hipocrisia, esse gritante um peso, duas medidas, esse duplo padrão, às vezes sem se dar conta, né? Elite culpada, que é herdeira e aí se sente mal e quer pregar justamente em prol dos mais pobres, sendo que as suas ideias não favorecem na prática os mais pobres. Pessoas que colocam emoção acima da razão, aparências acima dos resultados concretos do que defendem. Está tudo lá, né? Tem 20 potenciais origens, que nem esgota, na minha opinião, o fenômeno, mas é bastante minucioso, então, o estudo sobre isso. A segunda parte do livro é as bandeiras que essas 20 potenciais origens levam
as pessoas a defender. Então tem lá, desde o sujeito que, para ser um típico esquerda caviar, obviamente ele tem um viés anti-americano, ele tem um viés anti-Israel, e como é politicamente, porque eles são totalmente politicamente corretos. Então, como é politicamente incorreto você ser antissemita, né, uma coisa que pega mal, então eles são anti-sionistas, eles são contra a existência do Estado de Israel. Veja bem, não sou contra o povo, só acho que o povo não tem direito de existir num Estado. E por aí vai. Tem a bandeira do ambientalismo, tem a bandeira de Cuba, né, mal ou bem, todos eles têm uma inclinação que seja de simpatia a Cuba. Muitos vocês vão passar a identificar não como uma defesa direta da ditadura cubana, que está ficando meio fora de moda, mas você vai identificar rapidamente aquele sujeito que fala, não, eu sou contra a ditadura, obviamente, mas aí começa a falar, né, das qualidades que são mitológicas da saúde cubana, da educação que não existe, e eu rebato tudo isso no livro. Tem a bandeira das minorias, né? É um capítulo muito importante para a nossa atualidade. Aliás, o meu editor tem dito uma coisa que é verdade, por sorte ou não, todos os temas que estão na ordem do dia são tratados no livro. Questão de roubar animal de laboratório, questão de biografias ou não desses artistas, tudo isso está na ordem do dia, as próprias manifestações nas ruas, e a questão das minorias também, né? Esse grupo que monopoliza a virtude, que é outra coisa que o tempo inteiro passa pela obra, né? Essa questão, eles monopolizam os fins nobres, em vez de debaterem os melhores meios para se atingir coisas que todo mundo gostaria que acontecessem no mundo. Mas então eles falam que lutam em nome das minorias e não fazem nada disso. Eles usam táticas coletivistas de segregar, né, de dividir para conquistar. Então eles colocam patrão versus empregado, mulher versus homens, homossexual versus heterossexuais, brancos contra negros e por aí vai. Tem um capítulo bastante completo sobre isso também. Preconceito, né, como eu disse, é a era do politicamente correto e das aparências nas redes sociais. Ninguém tem preconceito mais de nada, né? O que é uma balela, é uma mentira. Então eu venho mostrando isso também. Então são várias bandeiras que eu vou explicando, questão do desarmamento, questão da juventude, né? Tem um público um pouco mais jovem às vezes, mas é uma bandeira que a esquerda caviar adora, né? Porque tem muito que começou disso, da esquerda festiva, como dizia o Nelson Rodrigues, que é uma das figuras mais citadas no livro. Na época dele, 68, ele escrevia vários artigos para o Globo, era justamente aquela época das revoluções lá de maio de 68. Então isso não é muita novidade, tem novas cores e adaptações. Mas essa questão da juventude utópica está toda lá, né? Naqueles lemas de não acredite em ninguém com mais de 30 anos, o futuro está nos jovens e tudo mais. E eu venho também trazendo um pouco mais de razão a essa questão que não é bem assim. Então, a segunda parte do livro é dedicada a essas bandeiras e é uma parte mais robusta de você refutar mesmo com argumentos todas essas causas da esquerda caviar. E a última parte do livro, que particularmente é uma das mais divertidas, na minha opinião, são os ícones, né? Aí eu pego realmente, um critério um tanto arbitrário, obviamente, passa muito pelo gosto do autor ou pelas obviedades, o ululante, que todo mundo sabe quem são os ícones e não podem ficar de fora, ou também, muitas vezes, por informações disponíveis, né? E medo de processo do lado da editora. A editora faz alguns cortes. E o Brasil, né, não tem, inclusive, nem permissão para biografias não autorizadas, que são as únicas que prestam. As autorizadas são extensão de departamento de marketing, né? E o fato é que existe muito mais informação disponível sobre esses ícones americanos. Então, tem bastante figura de Hollywood, que é um antro de esquerdistas caviar, mas tem também, obviamente, os ilustres colegas da esquerda caviar brasileira, Chico Buarque, Oscar Niemeyer em memória, Fernando Veríssimo, alguns outros atores, Wagner Moura. Então tem bastante gente lá. E também não são só artistas e intelectuais, tem economista, Paul Krugman, tem o Obama, tem o John Lennon, que eu sei que vai incomodar muita gente, mas merece estar no livro, na minha opinião. Tem Gandhi, que é um capítulo que particularmente irritou muita gente que eu conheço, ou vai irritar, porque não necessariamente ele era um ícone da esquerda caviar, mas o Gandhi é o quê? A figura-chave do pacifismo, que é uma das bandeiras que eu disseco com mais crueldade, né? Porque é muito fácil ser pacifista. Mais uma vez, é o monopólio do fim nobre. Quem é que pode não defender a paz?
só um psicopata, só um black bloc nihilista ou um cara que vende armas, né? Mas o resto todo mundo quer paz. Então a questão é como é que chega lá. Você chama Hitler para um chá das 5 ou você defende Churchill, né? Chamberlain ou Churchill? Então tem que ser um pouco realista. Esse é um capítulo mais sóbrio, mais que vai tirar mais desilusões, talvez, na minha opinião, porque é o que eu falo no capítulo, né? Não sabe brincar, não desce pro play, que é o que eu escutava na minha infância. Você tem que entender que geopolítica e tudo mais não é um ambiente para pessoas românticas. Então o livro é, mal ou bem, uma espécie de ataque ao romantismo. A figura de Rousseau é muito criticada no livro, né? E por aí vai. Então a terceira parte eu fecho com essa questão dos ícones, e para não terminar num tom assim muito pessimista, eu dedico a última parte, o epílogo, a uma figura que era claramente um ícone da esquerda caviar, mas para mostrar que há luz no fim do túnel, né? Não necessariamente é um trem vindo em nossa direção, porque tem uns que realmente nunca se endireitam. E endireitar, inclusive, é um bom termo, né? Ficam sempre sinistros, né? Sempre na esquerda. Mas é a figura do Ferreira Goulart, do poeta, né? Ele ainda tem alguns ranços, ninguém se livra 100% de uma coisa dessa, né? Mas o fato é que o sujeito ter coragem para sucatear uma vida inteira de defesa a algo que ele entende hoje como absolutamente errada, exige um grau de coragem importante para ser enaltecido no meu livro, que é um livro, mal ou bem, que não deixa de ser uma ode à coragem e um ataque à covardia, porque uma das origens do fenômeno é justamente a covardia física, medo, e covardia moral, que é você ser um Maria vai com as outras e sempre ter que jogar de acordo com o que os outros esperam de você, né? Não ter coragem para defender os seus próprios pontos com convicção. Então eu fecho com essa mensagem um pouco mais otimista de que, olha, se um sujeito que viveu a vida inteira e longa defendendo o comunismo, defendendo Cuba, e de repente esse cara consegue fazer um meia-culpa doloroso e quase virar 180 graus e passar a criticar essa postura toda, é sinal que acho que tem saída aí para muita gente da esquerda caviar que está ali, né, fazendo parte desse grupo, muitas vezes por características que não são ligadas à falta de caráter ou a um oportunismo calculista e fiduciário, né? Muitas vezes é porque o sujeito não parou para refletir direito, ele tem que inclusive é a 20ª potencial causa do fenômeno, que eu deixei justamente por fim, porque eu acho que é a que mais abriga gente decente, né, bem intencionada, que o cara tem uma sensibilidade mal calibrada, né, e ignorância de conhecimento de funcionamento de economia e coisas do tipo. É o famoso Davi versus Golias, né? Ele olha para o lado e vê riqueza, vê a mulher fútil com uma bolsa do Louis Vuitton, e às vezes a outra que é legal, séria, trabalhando em 2 empregos para pagar a educação do filho, e isso incomoda ele, né? Ele não entende muito bem como é que tira a outra daquela situação, e ele acha que riqueza é um jogo de soma zero, então ele culpa o rico pela pobreza do pobre, né? E ele passa a cair como vítima, como presa dos oportunistas de plantão na esquerda caviar, muito mais por falta de conhecimento acerca do funcionamento da vida, né, e da economia, do que qualquer outra coisa. Para eles, eu dedico esse livro eu garanto que, no mínimo, vai fazer muita gente desse tipo refletir. Pode ser que não se convença totalmente, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho convicção que vai plantar uma semente, e a pessoa vai pensar 2 vezes na próxima vez que se pegar defendendo e abraçando rapidamente assim uma bandeirinha que parece bonitinha, sensacionalista, mas no fundo é pura demagogia e é algo que não funciona e que no fundo não ajuda aquelas pessoas que ela, de forma genuína, gostaria de ajudar, e está abraçando esse troço. Então é isso, eu espero que todo mundo goste do livro. Repito, é um prazer estar lançando em primeira mão aqui em BH, e vamos para as assinaturas. Obrigado aí, gente.